Queridos, vamos passar por aqui para estudarmos novamente, agora a parte 2, sobre o dilema da autonomia humana. O arminianismo, nós estamos aqui, se você tem um encarte de vídeo passando aqui, se você perdeu o primeiro vídeo sobre arminianos e o seu Deus humanista, livre-arbítrio, passou por aí pelo encarte, ou está passando. Você pode ver esse primeiro vídeo, depois que você vê esse, aí você emenda no outro e faz a sua maratonagem aí para poder ver com mais atenção o que nós estamos tratando aqui. Irmãos, nós estamos tratando sobre a teologia arminiana e de como ela não faz nenhum sentido quando ela for colocada um escopo filosófico. Nós nem passamos ela ainda no crivo da teologia. Por enquanto nós estamos passando a questão arminiana aqui do Deus deles, o livre-arbítrio, na questão filosófica. Se passar na questão bíblica, aí a coisa vai ser uma complicação que não tem tamanho mesmo ali para se sustentar esse tipo de teologia. A teologia arminiana, ela é uma teologia antropocêntrica, sim, não tem nenhuma aberração nos hinos pentecostais em afirmarem, em fazerem as suas afirmativas do ponto de vista dos seus hinos, das suas músicas antropocêntricas. Eu não vejo nada demais naquilo, porque a música, ela é guiada, principalmente a música evangélica, ela é guiada pela teologia, que se propõe da qual ela se propõe a estar debaixo, a estar servindo o seu arcabouço. Então, nós vamos falar nessa perspectiva aqui. Se te interessa esse tipo de debate, se você não for um alienado, uma pessoa que queira somente detratar, denegrir a outra parte, fica aqui conosco e tenta aí tirar algum proveito disso. Se você é um arminiano convicto, também fica aí. De repente, você vai ver que não faz sentido a sua crença. De repente você vai ver que é somente uma crença baseada em nada e em coisa nenhuma. Irmãos, nós aqui não pegamos muitos cortes de arminianos falando sobre isso, porque preferimos atacar as ideias e não pessoas. Nós não temos esse mau vício de atacar pessoas, pegar expoentes arminianos e expoentes calvinistas, ou como os próprios sites aí, os próprios canais aí de arminiano o fazem, pegando corte de pessoas tal e colocando esse negócio todo. Nós não fazemos isso, tá? Porque uma pessoa falando sobre o assunto não quer dizer que ela represente a doutrina. Então nós falamos da doutrina em si. Mas antes de falarmos da doutrina, eu quero chamar a sua atenção para alguns livros nossos sobre esse tema que estamos falando aqui. Tem esse livro, Eu Falo contra o Arminianismo, irmãos, não é de hoje, é desde 2011, muito antes de 2011 já vinha falando, mas eu escrevi esse livro aqui, Livre-Arbítrio, um Castelo de Cartas, 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Esse livro aqui, se você quiser, tem ele em capa dura sim, tem em capa comum, tá? Se você quiser, o telefone está fixado no primeiro comentário aqui, tá bom? Tem também Fundamentos da Doutrina da Graça, um pequeno compêndio sobre as principais doutrinas reformadas, tá? Que é esse livro aqui, ó, que é Fundamentos da Doutrina da Graça, Predestinação, Graça Irresistível, Depravação Total, Expiação Específica e Perseverança dos Santos. Tudo aqui muito bem elaborado, muito bem, um livro para leitura rápida, tá? É um livro aí de umas 100 e pouquinha páginas para leitura bem rápida mesmo aí, para você poder entender. E tem também, se você gosta desse tipo de assunto, Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, esse livro é um livraço, se eu fosse você, adquiria, tá? É um livro, assim, sensacional. Tem um estudo aqui também sobre o que é gnósticos, o gnosticismo na era dos apóstolos, tudo isso. É um livro também, não é um livro tão denso, é um livro de 156 páginas, por aí assim. Então, se você quiser adquiri-lo, você entra em contato também conosco. Tem também esse livro, gente. Vai sair o capítulo 6 de Mateus. Eu acredito que agora,
Em dezembro ainda vai sair. Esse livro é o capítulo 5 de Mateus, que Deus me deu a graça de poder pregá-lo expositivamente na nossa igreja. E nós passamos 1 ano e meio, eu acho, pregando somente sobre Mateus capítulo 5. E agora estamos passando 1 ano e meio também pregando sobre Mateus capítulo 6, que vamos terminar agora, antes do romper do ano. Uma coisa linda mesmo esse livro, se você puder adquirir, o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Se quiser adquirir os dois, o 5 e o 6, capítulo 5, capítulo 6, eu acho que já vai estar disponível para você poder adquirir. E tem 2 lançamentos aqui, que são lançamentos assim que para mim são muito assim pesados. Esse livro é contra a psicologia, mesmo ali no seu pé, tá? Ansiedade e sua origem pecaminosa. Ansiedade é compatível com a fé em Cristo. Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, ele é um livro muito legal sobre a origem pecaminosa da ansiedade. A ansiedade não é uma doença, nunca foi. Não podemos tratá-la assim, porque a Bíblia não trata a ansiedade como sendo doença. A Bíblia vai tratar a ansiedade sendo pecado, tá? Se você está atribulado com ansiedade, você tem que ler esse livro. Você deveria ler, tá? Antes de tomar qualquer decisão. Meu guia de jejum e oração. Gente, isso aqui está fora de moda demais nas igrejas, principalmente aqueles que estão se enveredando aí pelos nossos caminhos reformados. Vocês precisam ler esse livro. E principalmente aqueles que querem debater teologia na internet. Aqui tem a oração mais teológica de todos os tempos. Eu falo aqui, quando apenas orar não é suficiente. Uma pessoa deve primeiro se converter para orar, ou ela pode orar? Deus ouve a oração do ímpio mesmo, ou não? É uma coisa assim muito legal esse livro, tá? A santidade de Deus frente à santidade do homem, a oração mais teológica do mundo, que é a oração do Pai Nosso. Então, Deus ouve mesmo a oração de quem não é crente? Olha que pergunta interessante. Então, tudo isso nós vamos responder aqui no meu guia de oração e jejum. O jejum hoje, o jejum é para expulsar demônio ou não? Quando Jesus disse aquele texto lá sobre esse demônio não sai senão com jejum e oração e tal, e aí vai. E sobre ansiedade, a ansiedade é ou não um pecado de hipocrisia e assim por diante. Gente, é muito legal esses livros, se você quiser adquirir, todos eles eu escrevi, e são 97 livros, eu acho, que eu tenho escrito, perdi mesmo a conta, e assim, se você quiser adquirir, tá aí na primeiro comentário do vídeo, você fala conosco para adquirir os nossos livros, tá bom? Se você quiser o catálogo, eu também te mando. São principalmente livros sobre casamento, são muito trabalho sobre casamento, e também lembrando os irmãos que quiserem, tem um canal nosso aqui, irmãos, eu sei que eu estou falando demais para entrar no assunto, mas tem um canal nosso aqui que é somente falando sobre casamento, que chama-se Família Fundada na Rocha. Rev Daniel Nascimento, Família Fundada na Rocha. Vai lá, que você vai ver lá um canal, ele é pequenininho ainda, é um canal bem modesto, mas nós só falamos nele sobre família. É uma coisa muito legal, muito boa mesmo, tá? Então, eu espero você lá também que quer aprender sobre família com a gente. Queridos, vamos falar agora sobre o dilema da autonomia arminiana, tá? Eu sei que já passamos bem tempo fazendo introdução, apresentando o livro. Me perdoe, irmãos. Eu não tenho salário de igreja, tá? Eu vivo de vender os meus livros e o projeto nosso de evangelização também é sustentado pelos nossos livros. Então, eu tenho que fazer esse tipo de trabalho aqui, tá? Então, meus amados irmãos, vamos tratar agora sobre o dilema da autonomia arminiana. Nós tratamos, no outro estudo, sobre o arminianismo e a sua supremacia humana, né? Como eles gostam de se colocar e insistirem nessa questão do livre-arbítrio do homem, e nos acusam até de Deus fazer de nós robôs, como eles falam. Os calvinistas dizem que Deus predestinou uma criança para morrer, Deus predestinou isso, aquilo, outro. Irmãos, isso não tem nenhum fundamento no que eles estão dizendo. Entretanto, todavia, nós vamos tratar da teologia deles aqui, e, de novo, dizendo a vocês que tudo que eu vou falar vai estar escrito neste livro aqui, que não está lançado ainda, mas estará depois, tá? Que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, de Daniel Nascimento, tá? Que sou eu. Então, depois nós vamos colocar esse livro aqui à venda, mas estou falando dele aqui, porque é o que eu estou falando na igreja nas quarta-feiras também.
Então vamos lá, vamos tratar um pouco sobre esse assunto, sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, tá? O dilema da autonomia humana, irmãos, como eu falei no outro vídeo, eu não vou voltar nele, se você quiser volta nele lá, tá bom? Ele passou no encarte ou vai estar passando por aí, tá certo? Então, mas percebe uma coisa, nós temos um dilema da autonomia arminiana, que é a autonomia humana, que é que o homem deve tomar decisões sem nenhuma influência externa ou interna, tá bom? Um dos grandes defensores da autonomia humana é o teólogo arminiano Norman Geisler. E sobre este assunto de autonomia, Norman Geisler diz, em sua teologia, não existe evento sem causa, e não havia nada no céu ou na terra, fora do próprio Adão, que o fizesse pecar. Ele deve ter causado a sua própria escolha. A escolha de Adão foi autodeterminada. Este é o coração da liberdade humana, ou seja, a capacidade de sermos a causa eficiente das nossas próprias ações morais. Atos dos quais nós não somos a causa eficiente, mas em vez disso, são-nos impostas. Não são atos livres. Veja o que o Norman Geisler está dizendo. Que os atos dos quais nós não somos a causa eficiente, mas em vez disso, são-nos impostos, mas em vez disso são impostos a nós, não são atos livres, não são atos morais livres. É uma palavra que o arminiano gosta muito, atos morais. Mas vamos lá. Ainda devemos entender que, para que o homem seja de fato livre, veja, essa afirmação do Norman Geisler, ele diz o seguinte, que, e o Norman Geisler, como vocês sabem, eu estou falando do Norman Geisler aqui, do livro Teologia Sistemática, volume 2, da editora CPAD, embora o Norman Geisler não seja um assembleano, a CPAD lançou assim, inclusive é um filósofo bem interessante, que eu debato em muitos livros com o Norman Geisler. Em muitos livros meus você vai ouvir citações, vai ver citações de Norman Geisler, principalmente num livro sobre livros mais voltados para a filosofia, você vai ver eu citando Norman Geisler sempre, porque acho ele um filósofo até do ponto de vista interessante. Mas é um teólogo arminiano, então como teólogo arminiano eu acho ele um dos melhores. Ele e R.C. Tracy, para mim, são assim, os melhores mesmo que nós estamos tendo. Bem melhor ainda do que o próprio Wesley e do que o próprio Armínio, porque um reflete bem a ideia do outro e tornou-se até, no meu ponto de vista, mais interessante do debate. Eu tenho aqui livros do próprio John Wesley, que depois eu venho falar sobre Romanos aqui com vocês, mas bem depois. E eu vou trazer o livro de John Wesley aqui para você ver que a teologia wesleyana, arminiana, arminianos wesleyano também não faz um pingo de sentido acreditar naquilo, porque é a mesma coisa disso aqui, tá? Então o que Norman Geisler está dizendo é que não existe nada, nenhuma causa fora de nós que possa determinar o que nós vamos fazer. Veja, atos dos quais nós não somos a causa eficiente, mas em vez disso são-nos impostos. Não são atos morais livres. O que o Norman Geisler faz aqui? Ele faz um popurrí de palavras e ele faz uma ideia de que você não pode acreditar em causações determinadas, porque senão você não é livre para isso. E de novo eu falei o que é autonomia e que ela não pode existir do ponto de vista nem filosófico nem teológico. Mas ainda devemos entender que para que o homem seja de fato livre, devemos insistir num dilema de sua autonomia. E dessa forma a teoria arminiana vai se afunilando com o seu ídolo. Pois aqui eles terão de conviver com as seguintes tensões e dilemas. Veja bem, para que o homem seja de fato livre, como Norman Geisler, R.C. Tracy até que nem tanto, mas o Norman Geisler sim, é porque o R.C. Tracy ele fica muito confuso, porque ele fala uma coisa em cima e embaixo ele fala outra, e é um dos teólogos, irmãos, que eu fui formado aos pés do R.C. Tracy, tá? Um teólogo assim que para mim, na minha juventude, era um teólogo fenomenal, sensacional. Até o dia, e ele era muito sensacional para mim porque eu era dispensacionalista quando eu era jovem, então ele era um dispensacionalista muito bom. Mas a questão é, do ponto de vista filosófico, quando eu comecei a estudar mesmo isso aqui a fundo,
eu comecei a funilar e ver que não fazia o pingo de sentido o que está se dizendo aqui. Porque para o homem ser de fato livre, como Norman Geisler, Henry C. Tracy, o próprio Pillman e outros defendem, May Pillman e outros teólogos vão defender, é que para o homem ser de fato livre, nós devemos insistir na questão da autonomia. Grave esta palavra, vá à filosofia e busque o que a palavra autonomia quer dizer. Nós temos que insistir na ideia de autonomia. E aí vai surgir algumas tensões e alguns dilemas para o arminiano resolver quando ele sustentar a ideia de autonomia. E a primeira é, sim, a teologia arminiana terá que abrir mãos da soberania livre de Deus e condicionar não somente o homem, mas todo o universo ao acaso. Pense bem nisso. Lembra que nós falamos no vídeo 1 sobre a questão da teoria do acaso, do arminianismo, que é onde vai desaguar isso? Veja, para que o arminiano sustente a autonomia humana, ele terá de abrir mãos da soberania livre de Deus e condicionar não somente o homem, mas todo o universo ao acaso. Esta é a geração espontânea de uma teoria de um homem espontâneo. Ou seja, para que haja livre-arbítrio, nós temos que acreditar na teoria, a geração espontânea. Nós temos que acreditar que o homem, na teoria de um homem espontâneo, ou seja, que tudo que o homem cria é espontâneo e não pré-ordenado ou pré-condicionado. Até aí, o camarada que crê no livre-arbítrio diz, eu não vejo nenhum problema em crer nisso. Só que você vai ter que ter o primeiro dilema aqui para resolver, como é que você coloca a teoria de geração espontânea em detrimento ou em harmonia, melhor dizendo, com a soberania de Deus. Como você faz isso? Em nome de Deus, pare de me esculhambar na internet e venha aqui como homem e sustente sua ideia e diga, nós cremos na geração espontânea do ser humano. Pronto, não tem mais debate, acabou, nós sabemos que vocês são loucos. Sabe, porque a própria filosofia não vai sustentar isso e a teologia então é que não sustenta mesmo. Veja bem uma coisa, um outro ponto é que vale ressaltar, qual é a segunda tensão e o dilema que vai abrir aqui quando você crê na questão do homem 100% livre. Vamos lá. É o ídolo, irmão. Acreditar em livre-arbítrio é o ídolo pelagiano, é o ídolo arminiano. Não tem para onde correr. Arminianismo e pelagianismo é a mesma coisa, só mudou a roupa. Não tem a menor condição. Leia as obras de Armínio e veja o que ele fala sobre Pelágio. Basta você ler as obras de Armínio e você vai ver o que ele fala sobre Pelágio. Ele não discrimina Pelágio em nenhum momento, ele não rechaça Pelágio em nenhum momento. Ao contrário, ele diz que Pelágio está certo sobre muitas coisas. Inclusive, a teologia arminiana, dentro das obras de Armínio, vai sancionar a ideia que o homem nasce inocente, ideia também pelagiana. Isto é dito, vocês devem ler a obra dele então, já que estão defendendo, meu Deus do céu. Qual o sentido que faz disso? Vocês defenderam uma obra que vocês nem leem. Mas veja bem uma coisa. O segundo ponto, a segunda tensão que se cria aqui, quando você crê num homem espontâneo, num homem que não pode tomar nenhuma decisão imposta ou pré-condicionada. Então, o segundo ponto, então vale ressaltar que os acontecimentos do acaso não podem, sob nenhuma hipótese, ser a essência do caráter. Veja o perigo agora. Então, vale ressaltar que o acontecimento do acaso não pode, sob nenhuma hipótese, ser a essência do caráter. Vale ressaltar que quando dizemos que uma pessoa tem um bom caráter, incorre em afirmar que ela tomou decisões de forma predizíveis, mesmo sob forte influência para que ele fizesse o errado. Marque bem que eu vou explicar isso aqui. Porém, uma pessoa que age ao acaso, das quais decisões morais não podem ser distinguidas dos acontecimentos fortuitos, não pode possuir um caráter discernível. Isso criaria por si só a ideia de que a personalidade totalmente ao acaso seria indistinguível de uma personalidade
desintegrada ou insana. Então devemos pensar que, se a vontade é meramente espontânea em suas ações, o caráter em suas ações, caráter algum poderia ser formado. Veja o que eu estou tentando dizer aqui é. Vamos pegar desse pressuposto aqui. A questão é, vale ressaltar que os acontecimentos do acaso não podem, sob nenhuma hipótese, ser a essência do caráter. Como você sabe que a pessoa tem um bom caráter? Vamos lá. Porque ela tomou decisões dizendo não ou dizendo sim para alguma coisa. Ora, se me dão essa caneca cheia de veneno e dizem a mim, dá para o outro beber. Como eu vou saber, como vão saber se eu sou ou não um assassino? Na hora que eu derramar essa caneca no chão e disser, não vou dar para o outro beber. Mas perceba, eu tomei uma decisão livre? Necessariamente não, porque a minha decisão de não dar ou de não beber esta caneca cheia de veneno está condicionada a uma questão externa. Eu disse não para a caneca, isso não foi espontâneo, isso não nasceu dentro de mim. O que a minha decisão foi uma reação a algo externo. Então ela é uma reação, se sim ou se não, ela é uma reação pré-condicionada. Então o arminiano, muito sensível, ele vai ter que entender que nenhuma ação desse tipo pode, nenhuma decorrência desse tipo poderia influenciá-lo a tomar nenhuma decisão. Nenhuma questão externa poderia definir o seu caráter. O que criaria, irmãos, uma questão insana de um caráter desintegrado. Ou seja, como é que eu sei que o caráter dessa pessoa é bom? Pelas ações e pelas decisões que ela toma sobre questões externas. Ora, se ela está tomando ações e decisões por questões externas, eu estou vendo, é o que a Bíblia chama de frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Mas como é que eu dou fruto? Como é que eu demonstro esse fruto? Eu demonstro esse fruto sob circunstâncias externas. E se eu estou tomando decisões sob circunstâncias externas, elas não são livres, meu Deus do céu. Elas são pré-condicionadas. O sim ou não está pré-condicionado. De novo, a história da caneca. De novo, a história pré-condicionada até para eu beber água. Então perceba bem uma coisa, nós não estamos livres, como diz os arminianos, de nenhuma forma, por mais que você queira enxertar essa crença na sua cabeça e acreditar em Alice no País das Maravilhas, aí o problema é seu, mas filosoficamente e teologicamente não faz nenhum sentido ser arminiano. E aí você pode vir aqui e dizer, não, o Deus dos calvinistas é isso, aquilo, outro, tudo bem, ok, sim, os deuses dos calvinistas sérios, deve de ser muito diferente do Deus arminiano mesmo, e a gente até quer que seja assim, porque isso aqui é o acaso, e as coisas que acontecem no acaso, elas não podem acontecer de maneiras pré-ordenadas, de maneiras performáticas, de maneira influenciada por que está fora. Veja bem uma coisa. Então devemos pensar que se a vontade é meramente espontânea em suas ações, caráter algum poderia ser formado. Ou seja, por que o caráter não pode ser formado? Porque o caráter é aquilo, é a essência do que nós rechaçamos. Rechaçamos, somos contra o aborto. Como é que as pessoas sabem que nós somos contra o aborto? Não somente porque falamos, mas porque agimos assim. Então, nossas ações, elas são tomadas baseadas em ações, em fundamentos externos. E se são fundamentos externos, elas são fundamentos pré-ordenados. A mecânica é muito simples. Basta você só ver. Então, a questão é, segundo a filosofia arminiana, não poderíamos nem formar um caráter na pessoa, porque não dá. Na hora que eu disser ao meu filho na questão educacional dele, eu já estou pré-ordenando ele a seguir as minhas regras, meu Deus do céu. E ele vai começar a viver de uma forma não 100% livre. Basta você ver isso, isso é prático, é sine qua non.
Qual a discussão disso aqui? Aonde entrou a briga aqui nisso? A não ser que vocês queiram que o homem seja 100% autônomo, e aí vocês vão ter que escrever no comentário aqui abaixo que o homem está preso ao acaso, meu pai. Qual é a diferença? Qual é o mal de vocês acolherem a teologia de vocês assim? Porque não dá, segundo esse arminianismo louco de pedra que vocês estão criando aí, não dá para harmonizar soberania de Deus e arminianismo, não tem condição. Soberania de Deus e livre-arbítrio na mesma página, não tem a menor condições disso. Ainda que for, é porque Deus viu quem iria aceitá-lo, quem não iria aceitá-lo, e aquele negócio todo, mas mesmo assim você está condicionando Deus à vontade humana. Isto não é um ser soberano, isso é um ser que está preso à ação do outro, e a Bíblia diz que quem está preso à ação do outro sou eu e não Deus, então vocês são umas hereges. Sim, a teologia arminiana é heresia do começo ao fim, até porque não podemos chamar arminiano de teologia, porque não existe teologia. Arminianismo é uma questão somente a pauta soteriológica e nada mais além disso. Tá? Ainda, um outro ponto aqui, uma outra atenção, se vocês quiserem sustentar mesmo a ideia da autonomia humana. Sejam gentis, sustentem sua ideia diante desses fatos que eu estou dizendo. A letra C, o terceiro aqui. Se quisermos levar a teoria arminiana kantiana adiante, devemos ter a equivalência da afirmativa de que o próprio Deus não pode querer nos influenciar a aceitar o seu Filho Jesus Cristo. Vocês vão levar a mesma ideia de kantiana para frente? Vocês vão levar a ideia arminiana para frente? De que o homem tem que ser 100% livre para tomar as suas decisões? Se o homem é 100% livre, ele não pode tomar decisões fundamentadas em questões externas, porque senão ele já não é mais livre. Então, quando eu ofereço Jesus para um ímpio, ou para qualquer pessoa, ele não vai tomar essa decisão mais livre, porque ele está com sim ou não dele está condicionado a uma questão externa. Se ele disse não, foi porque ele foi condicionado a dizer não. Se ele disse sim, é porque ele está condicionado a dizer sim, porque a questão não é mais interna, entenda? Entende? A questão não é mais uma questão de autonomia, é uma questão de escolha. E se é uma questão de escolha, não está autônomo, isso não veio de mim, isso partiu do outro me mostrar. E se partiu do outro me mostrar, é como se alguém pegasse eu vendendo meus livros aqui, ó. Você está condicionado a dizer não ou sim. Eu te coloquei essa condição. Você pode dizer, eu quero, sim, é uma condição. Mas também você está condicionado à segunda condição, dizer não. Mas isso não partiu, esse não partiu de você. Este não partiu de uma resposta que você deu à condição que eu te mostrei. Então, esta resposta não é 100% livre. Ela está presa a algum tipo de pré-ordenação, meu Deus. É muito simples a matemática. Do que é que vocês estão brigando aqui na internet? Por quê? Um outro sim. Então, quando eu apresento Cristo à pessoa, eu estou condicionando ela. Eu estou levando ela a tirar a liberdade dela de espontaneidade, porque aquilo já não é mais espontâneo. Já é agora uma questão de sim ou não, de dizer ali, meu Deus, e agora? Quer que eu faça tal? Por quê? O arbítrio dela está preso a uma resposta de sim ou não. Mas esse sim ou não partiu dela, porque ela não conhecia Jesus. Então, se eu não apresentasse Jesus, ela não iria ter essa ação espontânea de dizer não para Cristo e nem de dizer sim. Agora que eu apresentei, a ação já não é mais espontânea, a ação é reativa. Então é uma reação pré-ordenada. Mas, gente, basta você entender um pouquinho só de filosofia, um pouquinho assim, um tico e teco só. Não precisa ser um expert em filosofia, não precisa disso. Um pouquinho assim, só de tirar aí a demência mental de você para você entender isso que eu estou dizendo. Não basta ser um inteligentão, não. Um pouquinho só já bastava. Um tiquinho assim, tá? Então vamos ver mais aqui. Pois se um arminiano tomar uma decisão influenciado de forma externa, então essa decisão não pode ser espontânea, pois ela foi gerada para influenciar a sua decisão. Sendo assim, a decisão já não é mais livre, e sim influenciada.
Ora, se você não sabia nada sobre Jesus, voltando de novo ao assunto evangelização. Se você não sabia nada sobre Cristo, e eu te apresento Jesus, parte-se agora de que sua decisão, para sim ou para não, é influenciada. Então nós não somos livres. Logo, o arminianismo tem que estar disposto a afirmar que ele recebeu Cristo sem a influência de ninguém. Ninguém pregou para ele, pois se ele é um agente livre e autônomo, então ele não pode receber Cristo por influência. Este desejo terá de ser gerado de forma espontânea nele. Perceba. O desejo de servir Jesus no arminianismo tem que ser, por lógica, gerado dentro do próprio homem. O homem, e somente o homem, tem que ser gerador do desejo. Pois uma vez que ele recebe uma informação externa, e esta informação cria nele um desejo, aquele desejo não foi espontâneo, ele foi direcionado, tá? Venham aqui agora, venham ao debate simples. Embora eu não debata mais com esse pessoal, em rádio, nem internet, nem nada disso, mas venham aqui nos comentários. Debatam isso aí. Veja, de novo, vou ler, somente o homem tem que ser gerador do desejo. Pois, uma vez que ele recebe uma informação externa, e esta informação cria nele um desejo, aquele desejo não foi espontâneo, ele foi direcionado. Ou seja, se me apresentaram Jesus fora de mim, e eu criei um desejo sobre Cristo, o desejo não estava dentro de mim, então ele não era espontâneo mais. Ele foi pré-ordenado. E se foi pré-ordenado, ele é direcionado. Meu Deus do céu, é simples a filosofia arminiana, o sentido dela é esse, não faz sentido nenhum. Você percebe que somente dá para encaixar o arminianismo no empirismo, na filosofia empirista. Quando eu estava escrevendo esse livro, aqui, que é o Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, eu estava aqui no computador escrevendo, e a Débora, que é minha filha que estuda filosofia, ela ia passando e ela viu os textos escritos e ela falou: pai, o senhor está escrevendo algum artigo sobre o empirismo? E eu estava na cozinha pegando café e falei: não, minha filha, estou escrevendo sobre teologia arminiana. Ela falou: mas aquilo que está ali é empirismo. Veja, porque ela leu o que estava escrito na tela, e o que estava escrito na tela é a teologia, é uma filosofia empirista, não dá para ir para outro canto. Então perceba bem uma coisa, o arminiano tem que estar muito disposto. Tem que estar muito disposto a acreditar que toda a sua vontade, inclusive a inclinação para aceitar Cristo, não pode decorrer do próprio Cristo nem de um evangelismo. Tem que decorrer simplesmente 100% do homem. Essa é a conjuntura que vocês estão se enfiando. Vocês querem ser tão sábios em cogitar a gente, em contestar a gente, que se esquece da própria baboseira que vocês vão escrevendo. Da própria bobagem que a teologia de vocês vão levando vocês a acreditar. Porque não faz sentido acreditar nisso. Letra D. Aqui cabe-nos mais uma pergunta aos arminianos amantes da sua vontade, de suas vontades. Como pode uma vontade puramente espontânea ou automovida dar início a uma ação? Como faz isso? Se a vontade é neutra e não predeterminada para agir de um modo ou de outro, o que faz com que ela haja? Veja, o que eu estou perguntando aqui é uma pergunta meio complicada para o arminiano, porque eles vão sustentar essa ideia e vão ser enfáticos nisso, de que a vontade tem que ser neutra. Tem que ser puramente espontânea. Ou automovida, como diz, ou seja, movida por mim, nunca por Deus. Se a vontade é neutra e não predeterminada para agir de um modo ou de outro, o que faz com que ela haja? Qual é o ferrolho da ação da filosofia arminiana? Qual? Se não pode ser nada externo, se tem que ser tudo interno, tem que partir tudo de mim, então, como é que faz aqui? Como é que eu fico sabendo a hora de agir? Eu não posso reagir a nada do que está no mundo.
Minhas ações têm que ser totalmente internas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, todas as minhas ações têm que ser automovidas. Eu não posso ser influenciado por ação de ninguém aqui na Terra. Veja, nós somos uns seres movidos de sentimento, ou seus arminianos. Nós somos seres movidos de sentimento. E quem é movido por sentimento é impossível ser autônomo. Porque nós somos seres de reação. Então não faz o pingo de sentido a teologia de vocês, a filosofia de vocês é a das mais fracas que eu já pude observar. Do ponto de vista filosófico, gente, e desse assunto, eu não entendo muita coisa não, mas devo de entender só um pouquinho. Do ponto de vista filosófico, a teologia arminiana é um fracasso do começo ao fim, se vocês querem levar essa ideia de autonomia humana para frente. Mas se vocês disserem, não, nós não cremos na autonomia humana, então vocês caíram em um certo ali, um abismo de pré-ordenança. E aí vocês param de ser arminianos. Vocês viram a bifurcação que vocês entraram? Nem precisou gente assim de muito gabarito vir aqui contestar isso para vocês. Bastou assim um nordestinozinho que está ali na esquina, tá, um cabeçudinho igual eu, vir cá e perguntar a vocês essas perguntas meia básicas aqui, meia boba. Veja, se a vontade parte do neutro, como ela pode sair desse centro morto? Responde aí vocês. Responde vocês que são assim filósofos e teólogos e bestólogos e outras coisas mais. Como é que a minha vontade sai do ponto neutro? E como ela pode sair desse centro morto? Como é que ela é aqui dentro? Ela sai do ponto neutro para agir de forma neutra, criar coisas que o mundo nunca viu, deve ser. Como é que faz isso? Vocês viram a bifurcação que vocês vão entrando? Se é dito que a vontade é induzida, ou levada ou influenciada para agir, devemos ser insistentes de que essas são meramente palavras para diferenciar tipos de causação. Porque o arminiano pode até dizer, não, a nossa vontade pode ser induzida, pode ser influenciada, ou pode ser levada para agir. Então nós devemos ser insistentes de que essas são meramente palavras para diferenciar tipos de causação. Então vocês de novo estão caindo na questão da causação. Ou seja, a minha vontade é pré-ordenada, porque ela está na causação. Alguma coisa causou ela. E se alguma coisa causou ela, eu caio na questão da causação ou da pré-ordenada. Uma matemática muito simples de fazer. Então somos novamente forçados a enfrentar o problema do que realmente se quer dizer pela vontade de ser livre de causação. Então, ou ela age puramente por acaso, ou parece que não faz nenhum sentido, não faz de nenhuma maneira. Veja, de novo. Então somos novamente forçados a enfrentar o problema do que realmente se quer dizer pela vontade livre de causação. Pela vontade de ser livre de causação, me perdoe. Então, somos novamente forçados a enfrentar o problema do que realmente quer dizer pela vontade de ser livre de causação. O que quer dizer isso, a vontade de ser livre de causação, para vocês que são arminianos? Ou ela age puramente por acaso, ou parece que não faz ou parece que não faz de nenhuma maneira. Perceba. E isso, por natureza, destrói totalmente a possibilidade de um crescimento em direção à santidade. O que se tornou uma preocupação dos arminianos posteriores. Veja o que Armínio criou lá no pé do negócio. Se a minha vontade é livre de causação, então, querido, o arminiano não pode pregar santidade. Porque a santidade é direcionar-se a uma questão muito simples. A santidade, ela é formada de causações, de tomadas de decisões pré-ordenadas. A Bíblia te ordena a fazer assim. Então, se você toma esta decisão, ela já não é mais livre, ela é uma decisão causada. Para você pensar na imbecilidade que vocês estão acreditando. Não faz nenhum tipo de sentido. Arminiano e santidade não podem andar juntos.
E é vocês que ficam dizendo que nós desprezamos santidade, vocês é louco. Basta vocês ver vídeo nosso aqui. Vamos ver mais ainda. Ainda observamos outros problemas dos arminianos concernente ao livre-arbítrio. Devemos aqui fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos perguntar. Mas, o que realmente é influência? A persuasão moral e o argumento baseado na razão são causas da ação ou da direção da vontade? Perceba. É uma pergunta meio difícil para vocês, né? O que realmente é influência? A persuasão moral, a persuasão moral e o argumento baseado na razão são causas da ação ou da direção da vontade? Para tentar solucionar estes problemas, muitos teólogos arminianos seguem a crença de Finney. E vocês vão aqui me bater, dizendo que Charles Finney é um pelagiano. Mentira! Charles Finney, editado pela CPAD no Brasil, ele não é pelagiano. É mentira de vocês. Vocês que não leram as obras de Armínio. O Charles Finney acredita na mesma coisa que Armínio acredita, tá? Nesse sentido aqui, de que o homem não nasce afundado no pecado, Armínio também acredita na mesma coisa. Basta vocês lerem a obra de Armínio, também editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD no Brasil. Tá? Basta vocês olharem isso, que lá está dizendo que o homem não nasce afundado no pecado, que o homem nasce, a criança nasce livre do pecado. Charles Finney só reproduz essa ideia maligna de Armínio, só isso. É uma ideia diabólica essa ideia. Satanás ungiu essa ideia, não tem outra ideia aqui para se dizer, tá? Então Charles Finney vem nessa mesma pegada de Armínio. Parem de dizer, de desprezar o irmãozinho de vocês, o filhote Charles Finney, porque ele não é pelagiano, ele é arminiano e arminiano dos bons, tá? Mas vamos ler o que eu escrevi aqui. Para tentar solucionar estes problemas, muitos teólogos arminianos seguem a crença de Finney, de que a vontade pode e deve ser movida à fé em Cristo pelo uso do raciocínio e dos exemplos morais. Perceba. Mas eles tomam como base o pano de fundo para este argumento, o uso total das evidências, e usam outros pontos apologéticos para convencer o pecador a crer, arranjando histórias morais e frequentemente emocionais para induzir a vontade à fé. Veja bem, Charles Finney vai tentar resolver esse problema aqui da persuasão moral ou da vontade ser ou da persuasão, da ação ou da direção da vontade dessa forma. Sendo assim, o livre-arbítrio ainda é capaz, mesmo que aparentemente, de fazer escolhas livres entre a crença e a incredulidade. Veja só. Charles Finney vai tentar resolver isso assim. Isto parece ser um bom argumento desde que ninguém lhe mostre que isso são meras falácias e um castelo de carta. Eu vou ler de novo tudo para você entender o que a gente quis dizer aqui direitinho. A pessoa realmente a influência. Realmente, o que é influência? É uma pergunta. A persuasão moral e o argumento baseado na razão são causas da ação ou da direção da vontade? A outra pergunta. Para tentar solucionar esses problemas, muitos teólogos arminianos seguem a crença de Finney, de que a vontade pode e deve ser movida à fé em Cristo pelo uso do raciocínio e dos exemplos morais. Mas eles tomam como pano de fundo para este argumento o uso total das evidências e usam outros pontos apologéticos para convencer o pecador a crer, arranjando histórias morais e frequentemente emocionais para induzir a vontade à fé. Sendo assim, o livre-arbítrio ainda é capaz, mesmo que aparentemente, de fazer escolhas livres entre a crença e a incredulidade. Essa é a questão de Finney aqui, defendendo a questão do livre-arbítrio para ele tomar decisões livres, mesmo que seja por reações. Aí eu escrevo assim: isto parece ser um bom argumento desde que ninguém lhe mostre que isso são meras falácias e um castelo de carta. Se a vontade age porque é convencida pela razão e induzida pela emoção ou pelo exemplo moral, como isso realmente pode diferir de ser causada por um ato de manipulação exterior? Perceba. Ao tentar resolver o problema, Charles Finney cria um monte deles.
Porque ao tentar resolver o problema da autonomia humana e das questões externas, Charles Finney cria uma teologia que a gente pode dizer que é uma piada. Porque ele diz e desdiz na mesma página, a mesma coisa. Porque, veja, se a vontade age porque é convencida pela razão e induzida pela emoção ou pelo exemplo moral, como isso realmente pode diferir de ser causada por um ato de manipulação exterior? Ou seja, Charles Finney está dizendo que minhas ações são livres, mas minhas decisões são livres, mas elas são tomadas baseadas em quê? Baseado em exemplos morais. Como é que eu sei que é exemplos morais? Porque ele é externo. Baseados em emoção. Emoção é o quê? É alguém que me mostrou uma coisa externa e eu me comovi internamente, mas a minha comoção foi uma reação à exposição. Ou seja, ela não é uma ação tomada livre. Ela é uma ação tomada por manipulação exterior. Então ela é uma ação pré-ordenada, meu Deus do céu. Dá até cansaço, já faz quase uns 50 minutos, ou quase uma hora que a gente está aqui nessa live falando aqui disso e vai cansando, porque a gente vai ouvindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma cogitação. Veja bem uma outra coisa aqui, para a gente ir acabando aqui. Ih, rapaz, será que vai dar um vídeo 3 ainda desse negócio, meu Deus? Vamos lá. Isso tudo sobre autonomia humana. Mas se é objetado que ele age livremente, quando as evidências lhe são apresentadas, mas a persuasão não foram casuais, porque as evidências e a razão ainda são necessárias. Por que isso? Veja, mas se é objetado que ele age livremente, quando as evidências lhe são apresentadas, mas as persuasões não foram casuais. Ou seja, se eu te apresentei as evidências, a persuasão não foi casual. Por que as evidências e a razão ainda são necessárias? Porque eles dizem assim, não, as evidências não são persuasões casuais, são casuais. Mas a insistência é, por que as evidências e a razão ainda são necessárias? Visto que minhas decisões são espontâneas, então eu não precisaria, meu Deus do céu, de evidências e razões necessárias. Eu não precisaria das evidências dos outros. Eu tenho que tomar essa decisão por mim e não pelas evidências morais do outro. Então, o sentido de moralidade para você não é o mesmo sentido de moralidade para mim, segundo os arminianos estão dizendo. Se você não encontrou a verdade que eu encontrei, você não pode me julgar pela sua verdade, você tem que me julgar pela minha. Então, sim, o arminianismo faz com que a verdade seja subjetiva. Colou direitinho, ele Kant é a mesma coisa. A verdade para o arminianismo não pode ser a verdade absoluta, ela tem que ser uma verdade subjetiva. Não seria mais coerente deixar com que a vontade autônoma decida por si mesma, sem ser influenciada por qualquer argumento? Porque se há um argumento, a vontade não é mais livre. O sim ou não sobre aquele argumento, eu devo insistir nisso, tira a sua espontaneidade. Vocês viram que não faz nenhum sentido ser arminiano? Parece-me que o simples fato de ouvirmos um único argumento que seja, e se não o seguirmos ou o seguirmos, isto por si só já é uma ameaça explícita à teoria da vontade autônoma que os arminianos defendem tanto. Pois se me apresentaram uma tese e eu não segui, eu não decidi não seguir algo externo que não nasceu em mim. E se eu decidi seguir também, decidi seguir algo não autônomo, e sim externo. Perceba, você me apresenta, igual eu estou te apresentando essa tese aqui minha. Se você decidir não segui-la, você já não tomou essa decisão livre. Porque ela não nasceu em você. O escopo da ideia não é seu. O escopo da ideia é meu. Então a sua decisão ela já não é mais uma decisão livre, ela é uma decisão pré-ordenada. Porque eu estou condicionando você a tomar uma decisão. Simples a matemática. Logo, a minha vontade não
Logo, a minha vontade de não seguir ou de seguir foi influenciada por tal argumento. Logo, foi o argumento quem causou a minha escolha de não ir ou de ir. Ou seja, eu decidi baseado em algo exterior. Então, a decisão não foi autônoma. Vocês viram como não é difícil destruir a teologia de vocês? Se eu tomei uma decisão de ir ou não ir, de seguir ou não seguir, esta vontade não é baseada, essa vontade, logo, foi o argumento quem causou a minha escolha de não ir ou de ir. Ou seja, eu decidi baseado em algo exterior. Então a decisão não foi autônoma. A decisão foi pré-ordenada. A decisão foi influenciada. E se foi influenciada, adivinha? A autonomia morreu. A autonomia arminiana. Irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos fazer a parte 3 dele, que vai ser a autonomia humana tão bem defendida pelos arminianos. E não, vamos terminar isso aqui, rapidinho vai dar. Veja, a autonomia humana tão bem defendida pelos arminianos clássicos e também pelos wesleyanos, levam esta teoria ao colo da visão kantiana de mundo, fazendo assim com que o arminianismo e os católicos se unam em questões doutrinárias e principalmente sobre o assunto da metafísica. O arminianismo e o catolicismo na questão metafísica é a mesma coisa, tá? Isso eu não estou pegando num pé, basta você ler os livros. O arminianismo, a soteriologia arminiana e a soteriologia católica, elas são a mesma coisa, sem tirar nem pôr, tá? E não estou pegando no pé não, basta você ler a soteriologia católica e a soteriologia arminiana e você vê como elas se combinam bem. Tanto é que uma editora aqui no Brasil, eu não vou citar o nome dela porque eu não tenho certeza, mas ela é uma editora arminiana, ela lançou o livro de um padre, que era um padre antagônico a Lutero, que era o Erasmo de Roterdã, sobre o livro Livre-Arbítrio de Erasmo de Roterdã. E o livre-arbítrio que o Erasmo de Roterdã escreveu, ele é puramente teologia católica. Por que uma editora arminiana está lançando um livro desse? Porque o arminianismo católico e o arminianismo dos arminianos evangélicos são a mesma coisa, sem tirar nem pôr, tá? Então vocês mesmos estão dizendo que creem na mesma coisa dos católicos. Isso daí não tem problema. Para mim não, vocês que têm que resolver esse problema aí com vocês. Então vamos ver mais. Então a metafísica católica e arminiana dá no mesmo canto. Os pressupostos arminianos não podem, por questões lógicas, partirem 100% das escrituras sagradas. Isso porque o pressuposto do homem dentro da doutrina arminiana são baseados em um conjunto de leis constituídas da razão para além de qualquer elemento do mundo. Então o arminianismo não pode ser 100% bíblico. É impossível ser, tá? Então essa ideia de somente a escritura para o arminiano, esqueça, não tem. Vou ler de novo porque o arminianismo não pode crer 100% na escritura. Os pressupostos arminianos não podem, por questões lógicas, partirem 100% das escrituras sagradas. Isto porque o pressuposto do homem dentro da doutrina arminiana são baseados em um conjunto de leis constituídas da razão para além de qualquer elemento do mundo. Logo, o homem arminiano é um homem kantiano, pois a sua defesa de autonomia do homem são as mesmas. Por este motivo, o pressuposto dos arminianos vê nas escrituras um ponto de partida quase que empirista, e não como algo inato, pois só assim para o homem se manter autônomo. Pois para o homem autônomo, traz em si a realidade estrutural e não Deus. Essa é a questão da teologia de vocês. Queridos, no próximo estudo sobre isso, nós vamos falar sobre destruindo as bases do homem autônomo. Aí a gente vai vir com a escritura e com a teologia para destruir de vez com a base do homem autônomo, tão defendida pelo arminianismo. Eu espero em Deus que você esteja gostando desses vídeos. Espero mesmo em Deus que esteja acrescentando alguma coisa ao seu conhecimento. E, queridos, se você quiser os nossos livros aí, tá? Adquire eles, é uma forma muito grande de você nos ajudar. Tá bom, querido? Você adquirindo nossos livros, são muitos mesmo aí. Se você quiser adquirir, você vai nos ajudar demais mesmo. Então, eu espero, faço votos que esse vídeo te ajude em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em